Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Irmãos, para a glória de Deus, louvado seja Deus, chegamos da igreja, Teve mais um culto de Santa Ceia e Deus falou tremendamente em João 14 através do nosso amado irmão presbítero Juvenal. Foi ele que ministrou a Santa Ceia para nós e foi bênção de Deus, irmãos, e também trouxe uma palavra. E em seguida, junto com este vídeo, você vai ouvir a palavra que eu falei, Foi uma palavra exortativa, de alerta e de advertência, um conselho do trono da graça, vindo diretamente do Pai da luz, do Pai das luzes. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Quero, em nome de Jesus, nessa feita, aproveitando aqui o ensejo, para trazer aqui uma pequena reflexão. Louvado seja Deus, para os amados e amadas irmãs e irmãos da Igreja Militante do Senhor nosso Deus. Amados, aqui no profeta Jeremias, em Jeremias, a gente sabe muito bem, irmãos, que tem também Lamentações, que foi escrito também por Jeremias. Principalmente eu vou citar uns 2 ou 3 versículos em Lamentação, mas enquanto eu não chegar no livro de Lamentações, eu vou aqui deixar como base, esse texto de Jeremias, que eu considero esse texto aqui como que fosse o telefone particular de Jeová, amém? O celular de Deus, amém? Jeremias capítulo de número 33 e o verso de número 3, 33:3 é o número do telefone de Deus, amém, irmãos? Então, na hora que você coloca em prática esta palavra, pode ter certeza, amados e amadas, que Deus, ele vai ouvir e ele vai te dar a você, o que você precisa. Você tem que orar com fé, como diz lá em Tiago, que a oração ela não pode ser duvidosa, como uma onda do mar que vai e volta, Você tem que ter firmeza, você tem que ser firme naquilo que você pede a Deus, Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Eu falando aqui, caindo aqui chuvas de versículo da Bíblia, Mas antes de eu citar esse texto aqui de Lamentação também, que eu vou falar também, eu vou ler aqui esse versículo, que é bastante conhecido, bastante conhecida na casa de Deus, pelos evangélicos, pelos cristãos, Eu vejo aqui na minha mente aqui mais 2 referências bíblicas, que é também em Mateus 21:22 ou também em Marcos 11:24, amém? Quando Jesus disse assim, tudo que pedirem em oração, crendo que já recebesse, assim Deus será convosco. Em outra versão diz assim, Deus, lhe atenderá e lhe abençoará. Peça com fé, amém? Então vamos agora no versículo, o versículo chave, o versículo base principal desta fala que vou estar falando aqui, para a glória de Deus, para trazer esta revelação de Deus para vocês, para edificar a vida de todos vocês que me seguem e que está inscrito no meu canal Livres para Adorar no YouTube, amém? Quero agradecer e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que vocês possam, em nome de Jesus, irmãos, estar a cada dia, ouvindo a verdadeira palavra, sem maquiagem, sem a manipulação, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu dei uma pausa aqui, que surgiu aqui um imprevisto, e tive que resolver, mas voltei. Vamos lá ver, vamos agora ler, ouvir
né? Quem tem ouvido, ouça, né? Ouça a palavra de Deus, amém? Se você não tem respeito à minha pessoa, isso não vai me tirar eu da presença de Deus por causa disso, não. E a sua incredulidade também não vai diminuir a minha fé também, não. Amém, irmão? Eu estou aqui, né, na presença de Deus, sendo vaso nas mãos de Deus e boca de Deus para abençoar você. Se você não quer a bênção, eu não posso fazer nada a não ser apenas orar por vocês. Eu não posso dever nada a não ser a palavra. Então eu só estou dando a palavra porque eu devo, né? Deus, ele disse, ó, você vai ficar devendo às pessoas a minha palavra. Então, irmãos, por isso que eu vou falar da palavra de Deus aqui neste vídeo. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. Essa palavra, irmãos, que está falando não é Jeremias, amém? É o próprio Deus falando através da boca do profeta, amém? E Deus está me usando aqui, por misericórdia, para falar essa palavra. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabe, ou em outra versão, que você não sabe. Então clamem a Deus, busquem Deus, faça como diz lá no livro de Tiago, né? Capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha como é interessante, está encaixando dentro dessa palavra, está dentro do contexto, amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Presta atenção, Tiago 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Versículo 8, né? Tiago 4, 8. Chega a Deus, e Deus vai chegar a ti. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, também o apóstolo Paulo recebeu de Deus a revelação, né? E deixou escrito, dizendo que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, né? E que jamais subiu ao coração do homem, né? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para os que o amam, né? Em outra versão diz, para os que o temem. Amém, irmãos? Então Deus, ele ainda está, né, com um banquete preparado para dar. Cabe você apenas clamar, buscar. Busque ele. Não desista dos seus sonhos, dos seus ideais. Do jeito como um ano tem 4 estações, se prepare para você passar por todas elas. Depois, no final, lá na frente, tudo que o homem planta, tudo que a mulher planta, tudo que nós plantamos, irmãos, a gente colhemos. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. Mas quem planta perdão, colhe perdão. E quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Amém, irmãos? Eu não vou falar muito do que está no vídeo que está para vir depois desse aqui, né, que foi pregado lá no culto de Santa Ceia, na congregação, em uma das nossas congregações, porque aí, irmão, vai ficar versículos repetidos, mas eu aconselho a vocês ir nesse vídeo até o fim, porque Deus, ele vai falar e vai continuar falando, e está falando forte, muito forte, falou forte ao meu coração, e estou só apenas compartilhando. Amém, irmãos? Estou só apenas entregando o recado de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, voltando aqui para o versículo 3, né? Lá, Jeremias 33, 3. Eu disse a primeira parte, a parte A, né? Eu vou concluir aqui o versículo, né? Eu falei, clama a mim, responder-te-ei, né? E aí, Deus, ele continua dizendo assim, ó. E anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Em outra versão diz assim, ele diz assim, ó, Deus fala assim, e eu entregarei o que vocês pedem. Clame primeiro. Lembra daquela passagem lá de Crônicas, né? Segundas de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aquela palavra, meu irmão, não era Salomão falando ali não, ali era Deus que deu a revelação para Salomão, e está escrito lá em Segundas de Crônicas 7, 14. Quando Deus, ele diz assim, ó,
Aquele, está falando especificamente, né, para uma nação, para um povo só, para ele, né? Se o meu povo, preste bem atenção, aquele, né, que é o meu povo. Então, se você for ler o versículo 7 bem direitinho, você vai ver, existem algumas versões de outras bíblias, mas o conteúdo, o princípio é o mesmo. Mas eu vou citar no que está aqui, né? Que é a Bíblia Pentecostal, Defesa da Fé. Essa minha Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo pentecostal, amém? 2 de Crônicas, capítulo 7, está aqui, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados e me buscar de todo o coração, eu ouvirei, outra vez eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, ele vai sarar a terra, né? A terra, quando Deus está falando aqui, não está se referindo a essa terra que nós colocamos nos nossos pés, não, irmãos. A terra que Deus está se referindo aqui é eu e você. Nós somos pó, nós somos terra, nós somos barro. Do barro, do pó, da cinza a gente veio, né? Do pó nós vamos voltar para o pó. Mas não somos nada, irmão. Se Jesus mesmo, ele chegou a dizer isso, a declarar essa palavra ali em João 15, versículo 5, a parte B. Sem mim nada podeis fazer, sem mim. Foi Jesus que falou essa palavra. Então, meu irmão, sem Jesus nada podemos fazer. Nós somos um vento, igual como uma folha seca, que o vento vai e leva. Somos igual como um lírio, né? Igual uma rosa, uma flor, né? Que quando vem o sol bate, queima e desaparece, vai embora. O nosso tempo vai chegar, o tempo de cada um, meu irmão. O tempo do vale, o tempo do deserto, o tempo do gozo, né? O tempo da exaltação, o tempo da bênção, o tempo da aprovação. Por isso que aí eu agora entro lá, aonde eu falei no início aqui do vídeo, né? De Lamentações. Vamos lá, né? Lamentações. Louvado seja o nome de Jesus. Está aqui, Lamentações, capítulo 3, versículo 22, 29 e 39. Amém, irmãos? Por que está um pouco meio longe do outro? Porque, irmãos, esses 3 versículos, esses são os versículos base, chave desse capítulo 3 de Lamentações. Se você quiser entender melhor esse capítulo, eu aconselho a você ler ele todinho. Leia ele todo. Amém, irmãos? Lamentação, capítulo de número 3, né? Lamentação, capítulo de número 3. Tá aqui, achei, viu? Sabe quantos versículos esse capítulo de Lamentação tem, meu irmão? 66. É uma Bíblia Sagrada todinha, é um livro, né? Capítulo 3 de Lamentação tem 66 versículos. Para você entender esses 3 versículos que eu vou citar aqui, eu aconselho a você ler os 66 versículos, né? Uma vez você fazendo isso, esse fastio espiritual que está em você, meu irmão, esse fastio vai sair. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus e por esta palavra, irmão, que se você comer do rolo, como Deus falou para Ezequiel no capítulo 1, né? Ezequiel, eu estou lhe dando um rolo, né? Esse rolo aqui tem a minha palavra, essa palavra ela tem sabor de mel, coma ela toda, coma do rolo. Esse rolo é a minha palavra, Ezequiel. Deus falou para Ezequiel, para Ezequiel comer da palavra, para poder levar para as casas rebeldes a palavra de Deus. Amém, irmão? Então, voltando aqui para Lamentações, né? Porque o meu celular ele só está apenas em 3%, só está em 3%, irmão, a bateria. Ainda bem que graças a Deus é um celular novo, né? Que Jesus me deu. Aguenta 1%, ainda eu consigo gravar ele com 1%, eu consigo gravar, graças a Deus por isso, né? Amém, irmãos? Então, vamos lá. Lamentação 3, 22, né? As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não tem fim. Em outra versão, é eterna. Amém, irmãos? Aí no 29 é um conselho que poucas pessoas não querem receber, né? Vai doer, mas depois vem o bálsamo. Se preocupe não.
Tem palavra, irmão, da própria Bíblia mesmo, que ela dói, ela machuca. Amém, irmão? Mas se você está no Evangelho, que o Evangelho não machuca, não confronta, né? E você não é confrontado, e você não está sendo ali, sendo exaltado pela própria palavra, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só rosas, né? Não é só, tem os espinhos também. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, não pegue só versículos isolados, com massagem do ego, só de palavras doces, né? Porque a palavra de Deus ela é doce, mas tem algumas partes aqui dentro da palavra que ela é um pouco meio amarga, né? Mas isso é para forjar, né? Lapidar o nosso caráter, a nossa personalidade. É melhor, meu irmão e minha irmã, a gente ser confrontado pela palavra do que ser confrontado pelo inimigo da nossa alma, que se chama Satanás, que se chama, né, adversário de Deus, que lá no livro do Apocalipse o nome dele chama Apolion, que significa destruidor. Então, meu irmão, se você está no Evangelho que não lhe confronta, né, os seus pensamentos, as suas atitudes, né, o seu achismo, né, você acha que a sua opinião é que tem que valer. Não, meu irmão, a minha e a sua opinião não vale nada. O que vale é essa aqui, ó. Essa aqui que vale, viu? Você pode ter a opinião bonita que for, mas se não tiver dentro do centro da vontade de Deus, se não tiver do agrado de Deus, Deus ele vai te reprovar, meu irmão. Amém? É melhor a gente ser, né, aprovado por Deus que ser reprovado pelo inimigo. E Deus ele reprova primeiro a gente, Deus ele complica, depois descomplica, depois ele vai dar a benção, né? Então o versículo 29, olha o que está escrito, Lamentação 3, 29. Põe a sua boca no pó, e talvez assim haja esperança sobre a sua vida. Tá vendo aí? Talvez Deus não está nem prometendo, Deus está mandando eu e você colocar, né, a boca no pó. Não é, minha irmã? Presta atenção, olha para cá. Não é você colocar o pó na cara. Você tem que colocar a cara no pó. Coloca a cara no pó. Jejuma, se consagra. Refaça o altar da sua casa, minha irmã e meu irmão e minha irmã. A Bíblia diz, né, lá no livro de Provérbios 14, versículo 1, diz lá que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Essa palavra também é para o homem tolo, né? Ele não vai conseguir edificar. E o Salmo 127 e o verso 1, está lá escrito, o salmista diz assim, ó: se Deus não edificar a nossa casa, ou a sua casa, a minha casa, né? Se Deus não edificar a sua casa, aqui Deus ele está se referindo, irmão, não é nessa aqui não, ó. Essa aqui não, a casa não, essa aqui, ó. Se Deus não edificar a sua casa, a casa dele, eu e você, o apóstolo Paulo, ele disse isso, irmão, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, amém? Então a casa de Deus é essa aqui, essa é a primeira casa de Deus, e a segunda casa de Deus, né, é a igreja, aonde lá aquele prédio reúna todos nós para a gente aprender um com o outro, orar uns pelos outros, suportando as fraquezas uns dos outros, amando um ao outro, aprendendo um com o outro, orando uns pelos outros, sai de lá preparado para evangelizar, para pregar lá fora. E aí tem a terceira casa, a terceira casa é essa aqui, ó, essa aqui, aqui eu moro, aqui você mora, amém, irmão? E dê glória a Deus por isso, amém? Então Deus ele usa aqui, né, em Lamentações, usa Jeremias para alertar o povo, mandando o povo descer, irmão. Lembra lá nesse mesmo livro, no livro de Jeremias, no capítulo 18, Deus ele aparece a Jeremias e diz: Jeremias, filho do homem, levanta-te e põe-te em pé e desce à casa do oleiro, porque lá eu farei ouvir a minha voz. Louvado seja o nome de Jesus. É na oraria, é na casa do oleiro que a gente aprende, irmãos. Não tem esse negócio de a pessoa querer ser desigrejado, né? Não querer ter comunhão, união, não querer fazer parte da membresia da igreja, ser membro da igreja. Não existe isso. Você não pode ser desmembrado, você tem que estar membrado, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Eu e você, a videira é Jesus Cristo, eu e você somos os ramos, os galhos, como diz lá em João capítulo 15, amém? Então, irmãos,
aqui no versículo 39, Lamentação 3:39, olha o que é que Deus fala para Jeremias aqui em Lamentações. Vou repetir de novo porque é didático. Você ouvir 2, 3 vezes a mesma palavra, você aprende melhor, gravar melhor na cachola, né? Amém, irmãos? Lamentação 3:39. O que se queixa o homem? Se queixa-se dos seus próprios erros e pecados. Tá vendo aí, meus irmãos? Tá vendo aí, minhas irmãs? O que se queixa o homem? O que você está se queixando nesses últimos dias? Às vezes nós se queixamos, irmãos, até do gato, até do cachorro, né? Que às vezes fica rondando a nossa casa, né? Fazendo buraco, os cachorros ficam fazendo buraco, os gatos ficam urinando, né? Aí os cachorros também, né? Aí deixa o terreiro fedido, né? Passa bode, cabra, ovelha, a gente fica, né, se queixando, a gente fica ali reclamando, fica com raiva. A gente fica com raiva do prefeito, fica com raiva, né? A gente fica murmurando, falando mal da má administração, em vez de dobrar o joelho e orar pelo prefeito, fica falando mal do prefeito, porque o prefeito não é do partido que você, né, faz parte. Irmãos, para estar levantando bandeira de político, irmão, pare de estar, né, profetizando coisa ruim para o presidente. Eu voltei em Bolsonaro, eu não minto não, irmão. Mas na hora eu disse, Senhor, aquele que o Senhor colocar no poder, porque o Senhor quer. Se não for ele, se for Lula, vamos continuar orando. Eu como cristão, você como cristão, temos que continuar orando por esse homem e por toda a sua equipe que ele formou, né, na parte administrativa, para que venha trazer progresso, para que o nosso país venha melhorar, para que venha aumentar mais emprego, para que venha ter mais moradia, mais educação, saúde, né, segurança. Irmãos, Deus ele coloca no poder, não é só um crente não é só um servo ou uma serva de Deus não. Deus coloca um macumbeiro, Deus coloca também um ateu, um espírita, Deus coloca um católico, Deus coloca um cartelista, um budista, Deus coloca um islamista, Deus coloca um muçulmano, um judeu, Deus coloca de qualquer raça, de qualquer país, Deus coloca no poder quem ele quer, irmão. Sabe por que Bolsonaro perdeu, meu irmão? Eu digo isso sem medo de errar, sem medo de pecar, e vai ficar registrado isso aqui. Por causa que você ficou idolatrando o homem. Deus ele não dá a glória dele para ninguém, irmãos. E a maioria das igrejas evangélicas, né, que deveria tomar vergonha na cara, né, vestir a carapuça, né, e tomar vergonha na cara e se converter, meu irmão. Porque estava idolatrando o homem. Estava colocando, era Deus no céu e Bolsonaro na terra. Eu voltei em Bolsonaro, eu voltei nele, irmão. Mas eu não levantei bandeira não do partido dele e nem levanto bandeira do partido da esquerda nem do partido da direita. Eu só levanto a bandeira de Jesus. Amém, irmãos? Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Aprenda a ser cristão, aprenda a ser crente na pessoa de Jesus. Amém, meu amado? O que se queixa o homem? Aí, ó, se queixa, né, das suas próprias lamentações. Vai ficar lamentando igual como Jeremias. Jeremias ficou lamentando pelo pecado do povo. O povo de Israel, né, estava sendo levado à escravidão por causa da desobediência, por causa da rebeldia. Aí aconteceu o que aconteceu no tempo de Jeremias, os judeus foram mortos, muitos judeus nessa época aqui, né? Muitas pessoas que têm a crença, né, tem como segurança, como fé, né, o Torá, né, o Corão, né, entendeu? Tem ali a lei de Moisés, né? As pessoas ali, mesmo conhecendo a lei, mas estava em desobediência. Aí Deus vai e levanta Jeremias como uma voz profética na terra naquela época ali, meu irmão. Deus levantou muitos profetas para que o povo dele não venha a ser destruído. Por isso que lá no livro de Oséias, capítulo número 4, versículo 6, está lá escrito: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mateus 22, 29, está lá escrito: errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Irmão, só quem destrói o povo de Deus, irmão, é a falta disso aqui, ó.
A falta de conhecimento, da palavra é o que faz eu e você ser destruído se a gente não conhecer isso aqui, ó. Se você conhecer isso aqui, irmão, pode ter certeza, não tem demônio do inferno, não tem secretaria do inferno, pode vir 11 mil demônios contra nós, 1000 cairão à nossa esquerda, 10 mil cairão à nossa direita, e nós não seremos atingidos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 91, verso 7 fala isso. Amém, irmãos? Então fique com esta palavra e fique com este vídeo que eu vou colocar aqui junto com esta palavra, né? Aonde foi ministrada ali 7 minutos, não foi nem 8 minutos direito, de uma palavra profética, de uma palavra que eu preguei ali com autoridade, irmãos, na igreja. Amém, meus irmãos? Eu estava gravando o vídeo, já estava concluindo quando a bateria riou, estava em 1%. Eu deveria ter colocado o carregador, né? Aí esqueci, mas voltei aqui apenas para concluir o assunto, né? Que ficou, que não deu para explicar na hora. Foi na hora que foi a bateria foi e arriou. Aí já está aqui carregando, já está agora aqui em 7%, e vou aqui terminar o assunto, né? Tirei aqui o paletó, a gravata, né? Uso uma camisa aqui por dentro, né? Outra camisa, mas é assim mesmo, né? Deus, ele tem vitória para todos nós, amém, irmãos? Cabe a gente entender o agir de Deus nas nossas vidas, amém? É a gente não retroceder, é não desistir, né? Daquilo que Deus, ele coloca, né? Em nossos corações, amém, irmãos? Então, como eu estava dizendo, já concluindo o assunto, eu vou terminar de concluir aqui. A gente está na igreja pregando com autoridade, pregando ali na ousadia. Não estou ali. Deus, ele sabe, ele conhece o meu coração. Ele sabe que eu não estou ali me aparecendo, nem se exaltando, nem querendo ser exaltado. Não, muito pelo contrário, irmão. É usando a palavra com autoridade. Cada um tem sua forma de Deus usar. Uns falam mais manso, outros falam mais calmo, outros falam dando aquela rajada de língua estranha. Eu fico me contendo, né? Fico às vezes até me privando disso. Fico com aquela vontade de falar ali em mistério, mas eu aprendi pela palavra. A palavra, meu irmão, é que ensina a gente a ter autocontrole, domínio próprio. Porque se eu falar em mistério, se eu disser Labachuri canta, Labachuri anda, Labarras, né? Vai edificar você, Labachuri anda, Labacheia, Dalassi anda, Labachuri canta, neve, Labassi canta, Labachuri canta, Labarras. Pronto, falei aqui, mas falei consciente. O Espírito Santo de Deus, ele dá autocontrole para falar. Aí eu faço a pergunta a você, irmãos, que vai ouvir esse vídeo. Amém? Edificou você as minhas línguas estranhas que eu falei aqui? Edificou você? Irmão, nessa área eu sou tradicional. Eu nasci, a minha fé, quando eu aceitei minha fé no Evangelho, foi em 2000, foi na Igreja Batista, né? Visitava todas as igrejas, nunca tive, meu irmão, preconceito com nenhum ministério. Visitava as seitas, as neopentecostais, visitava as tradicionais, né? Visitava as pentecostais tradicionais, as renovadas, né? Aquelas que teve reforma, né? Na doutrina, né? Cada uma igreja tem sua doutrina, tem suas regras. Mas, irmãos, aconteceu, eu não vou citar nomes, né? E nem vou falar, eu vou falar aqui por alto, porque isso, eu sei que isso acontece quase em todas as igrejas. A maioria, meus irmãos, dos crentes que se diz que é crente na pessoa de Jesus, entra na igreja, irmãos, fica rindo. Entra o espírito do riso. Eu não sei se é rindo ou se é debochando, né? Na oportunidade, quando a pessoa tem, fica aquela pessoa ali, não fica atento, não fica ligado. E outros ficam conversando com o outro, com o seu vizinho à esquerda, à direita, dentro da igreja. Outros mexendo no celular, uns se levanta, vai pro bebedouro, outros vão pro banheiro. É uma inquietação, né? Tão grande, é uma falta de pudor, de respeito. Isso é falta de ética, meu irmão, também ao mesmo tempo. Se você não tem respeito à minha pessoa,
pelo menos tenha respeito à palavra que está saindo da minha boca, porque eu estou falando ali, né? O que o Espírito Santo Deus colocou no meu coração, eu estou só apenas sendo um porta-voz, o portador. Estou só apenas sendo, né, a boca de Deus ali para abençoar, para trazer uma palavra de alerta, de advertência, uma palavra, né? Ela tem que estar na graça. A gente tem que pregar na graça. A gente tem, não podemos também arrochar muito, né? Aí no finalzinho, aí sempre tem alguém para tentar querer colocar tristeza no coração do profeta e entristecer também ao mesmo tempo o Espírito Santo, falando assim: irmão, nós temos que ser crente, mas não crente demais e nem crente menos. Eu peguei logo, captei logo, essa palavra foi para mim. Esse cidadão, né, estava se referindo a mim. Agora, se ele falou isso, não precisa ter uma formação na área da psicologia, não precisa ser um pedagogo, né, ou ser um psicólogo, para entender, irmão, que a palavra, ela dói, ela machuca, ela vai lá na alma. Por quê? Porque a pessoa, quando está desconcertado, a palavra machuca mesmo, meu irmão. Mas quando eu estou na presença de Deus, que vem uma palavra dentro do chavão de orelha, é porque Deus me ama. A Bíblia diz isso, a palavra de Deus é bem claro ali no livro de Hebreus, né? Que Deus, ele castiga aquele que ele ama. Amém, irmãos? Então vamos estar mais atento quando estiver na presença de Deus, em comunhão, em união com os irmãos na igreja. Vamos procurar, meu irmão, a ouvir cada um com sinceridade, com humildade. Porque eu não estou ali pregando ali para querer aparecer. Eu não estou, irmão. Deus conhece o meu coração. Tem pessoa que se levanta contra o meu ministério. Se levanta contra mim, meu irmão, eu suporto. Deus está me dando graça para eu suportar. Agora, se levantar contra Deus, meu irmão, tem muita gente que está tocando no coração de Deus. Está, meu irmão, lutando contra Deus. E quando a gente luta contra Deus, irmão, a gente vai findar perdendo, mais cedo ou mais tarde. Ninguém consegue lutar contra Deus, não. Deus, ele está na vida de cada um de nós, irmãos. E cada um de nós temos uma bagagem, um conhecimento. Aqueles que descem mais, jejuam mais, que lê mais a Bíblia, tem mais autoridade, tem mais conhecimento, vai falar com mais graça, vai falar com mais autoridade. Quando você vê uma pessoa falando só assunto paralelo, né, dando o seu testemunho, nada contra a quem dá o testemunho, irmão, porque é bom. E existe testemunho que edifica. Eu estou falando testemunho, não estou falando de testemunho não, entendeu? Existe testemunho, irmão, que não edifica não, a pessoa mesmo não. São apenas falácias, né? São apenas conversa para boi dormir, né? Pessoas que às vezes ficam contando testemunho de outras pessoas, vem estar contando o seu próprio testemunho. Eu não estou pronto, preparado ainda para dar o meu testemunho. Por isso que, por enquanto, eu estou indo só no pasto do gado, né? De fé em fé, de glória em glória, e pregando o Evangelho de Cristo, pregando com autoridade, pregando aquilo que vivo. Porque eu procuro viver aquilo que eu prego, meu irmão e minha irmã. E quando eu estou na casa de Deus, eu fico bem atento a tudo que está acontecendo. Porque essa gente entra dentro da casa de Deus, aí fica a incomodação, fica fazendo igual, com aquela atitude, igual com uma atitude de Marta, né? E quando Jesus ia lá na casa lá de Lázaro, né? Ia lá em Betânia, que chegava lá para visitar, né? Naquela época Lázaro não tinha ficado doente, não tinha morrido, né? E Jesus foi muitas vezes lá. E quando Jesus chegava lá na casa de Marta e Maria e Lázaro estava sempre trabalhando, né? E Maria sentava aos pés de Jesus para ouvir Jesus. Enquanto, irmãos, Marta ficava para lá e para cá, agoniada, estressada, igual como muitos dentro da casa de Deus. Entra ano e sai ano e nunca vai ter mudança, nunca vão mudar, irmão. E as portas continuam fechadas, as lutas vêm. Quando terminou o culto, eu queria orar por uma pessoa, a própria pessoa da família, eu não vou citar nome, né? Não quis. Imagina aí, irmãos. Deus poderia até me usar ali, ou fazer aquela oração de posição de mão, né? Porque Deus, ele deu autoridade, Jesus deu autoridade para mim e você. E colocar a mão sobre os enfermos serão curados. Lá em Marcos 16, 17, 18 está lá escrito: e porão as mãos sobre os enfermos serão curados, e expulsarão demônio, e falarão novas línguas. É promessa que Jesus fez para mim e para você, irmão. Cabe a gente colocar em prática, praticar o Evangelho da maneira como o Evangelho é, irmãos.
E na hora eu disse, irmã, deixa eu orar por ela, deixa eu orar. Não quero não precisa não, tá? Então vai com Deus, Deus abençoe. Eu não vou orar por quem não quer, irmão, receber a oração. Porque eu aprendi também com o meu Cristo, né, com Jesus Cristo, que Jesus ele precisava da fé das pessoas para ele fazer o milagre. Você não vai encontrar em nenhum lugar Jesus, né, operando milagre com a fé dele. Ele não usava a fé dele. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia. Vocês que já estudaram teologia, que conhecem bem a palavra, você não vai ver em nenhum lugar. Só teve um canto, um lugar só que Jesus chegou perto de um leproso e disse: você quer que eu te torne você limpo? Jesus perguntou: Senhor, se o Senhor quer me fazer limpo, fica à vontade, eu quero sim. Então Jesus queria apenas a fé daquele leproso, para que Jesus viesse curar aquele leproso, né? Você crê que eu posso te salvar? Você crê que eu posso te curar? Essas eram as palavras que Jesus fazia, né? Jesus, ele perguntava antes de fazer o milagre. Jesus era o próprio milagre, Jesus era o Filho de Deus, e Jesus também era Deus. Mas Jesus, para fazer, né, para operar, né, a operação que Jesus queria fazer na vida das pessoas ali, toda a vida, Jesus precisava que as pessoas deixassem. E na hora eu falei: olha, irmã, eu quero orar, deixa eu orar, eu posso orar por ela? Não precisa não quero não precisa não. Foi embora. Imagina aí, Deus me guarda, acontece, irmão, de alguma coisa pior. Depois aquela pessoa vai ficar com consciência pesada pro resto da vida. Até porque eu não deixei o homem de Deus ali orar por ela, né? Por quê? Porque na palavra que eu dei, eu senti um peso. A gente sente aquele peso. Que aquela pessoa, né, estava ali rindo, né? E Deus, ele conhece o coração, ele sonda o meu e o seu coração. Tem pessoas que entram dentro da igreja e ficam debochando, fica rindo, fica brincando, falando, conversando. Não presta atenção, perde o fio da boiada na hora, perde a bênção, irmão. É fazendo sacrifício de tolo, vai para a casa de Deus por isso, só por ir. A casa de Deus não é um clube, onde todo mundo, cada um faz o que quer. Não, a casa de Deus não é a casa de Mãe Joana, que todo mundo manda. Não é assim. A casa de Deus tem que ser, existe dono, o dono é Jesus Cristo, e ele colocou as pessoas, separou ali, né, para estar ali como autoridade. Um diácono, ele tem autoridade na casa de Deus. Eu sou um diácono, eu sou, pela misericórdia, pela graça de Deus, consagrado a diácono. Então, como diácono, eu tenho autoridade de orar, de expulsar demônio, de curar enfermo, irmão. Eu tenho autoridade de fazer isso. Agora, antes de eu fazer isso, primeiro a minha casa tem que estar arrumada, é claro. E tá, graças a Deus, a minha casa está arrumada. Eu não vou pregar aquilo que eu não estou vivendo, não, meu irmão e minha irmã. Isso entristece a gente às vezes, porque a gente chega ali, a gente percebe que tem 2 ou 3 pessoas ali pelo meio que não está entendendo nada, e tem mais 2 ou 3 ali que fica debochando, fica rindo da pregação da pessoa. A pessoa pregando ali, falando ali, né, com autoridade. Porque, irmão, a gente não pode botar frieza, balde de gelo, né, nas mensagens, não. A gente tem que pregar mensagem fria, não. A gente tem que começar a pregar a mensagem, irmão, com autoridade. Tem que usar autoridade, tem que pregar na graça, na unção. Tem que pedir a Deus a unção dele, a graça, a sabedoria dele. É ele que vem lá do alto, irmão. Se Deus não der, lá em João 15, versículo 5, Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Então, se ele vai me dar, aí eu vou usar aquilo que ele me deu, a autoridade de Deus, né? Falar com autoridade na casa de Deus o que tem que ser falado, pregar aquilo que a igreja precisa, não o que a igreja quer ouvir, mas o que a igreja precisa ouvir. Amém, queridos? Então fique com esta palavra nesse dia de hoje, amém? E escute bem a mensagem que eu dei na igreja, que vai estar junto com esse vídeo aqui. Preste bem atenção à palavra, irmão. Amém? Dê crédito à palavra, respeita a palavra. Eu não estou pedindo para você respeitar eu, não. Não estou pedindo, não. Estou pedindo para você respeitar a palavra de Deus. Respeita a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, uma boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos. A saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Então, eu gostaria de trazer para vocês uma pequena reflexão, uma palavra rápida e objetiva, que encontra-se no livro de Provérbio 24, versículo de número 10 e 17. Amém? Provérbio
capítulo 24, versículo 10 e 17, que diz assim a palavra de Salomão. Ao mesmo tempo é uma palavra que vai com certeza dar uma injeção de ânimo a cada um de vocês, amém? Ele começa assim no versículo 10 dizendo assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13, amém? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí no capítulo de número 24, como eu já tinha falado antes, né? Capítulo 24, versículo 10 e 17, está escrito assim, aquele que te mostrarem frouxo na hora da angústia, a sua fé será pequena. Amém? Aquele que se mostrarem frouxo, viu? Oprimido, deprimido, triste, arrasado, perseguido, humilhado, né? Envolve toda uma questão, né? São várias versões, mas o conteúdo do princípio é o mesmo, amém? O que Salomão, ele está dizendo que se nós não podemos se mostrar, né? Se mostrar frouxo, com medo, porque o inimigo quer, irmãos, que eu e você tenha medo. Então, a partir do momento que você entender que Deus vai estar no controle de tudo, que é o tempo das estações, como um ano tem 4 estações, cada estações tem o seu clima climático diferente um do outro, né? Temos que estar preparados para passar pelas 4 estações sem murmurar, sem reclamar, sem retroceder, se revestir de todas as armaduras de Deus e ser forte, esperar em Deus o momento certo da promessa ser realizada na minha e na sua vida. Se você está entendendo, diga amém. Dê glória a Deus, irmão. Amém, irmão? Presta atenção para não perder o fio da boiada. Porque isso é sério, o inimigo ele fica furioso. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, ele fica furioso, o inimigo. E no versículo 17, o que diz aí, No versículo 17 diz assim, se tu viu o teu inimigo caído, em outra versão diz prostrado, né? Humilhado, arrasado, derrotado, doente, né? Se tu viu o teu inimigo, não se regozije o seu coração. Em outras palavras, é para se entristecer. Lembra de Davi, quando ele viu, né, os valentes caídos, os inimigos, os que estavam perseguindo ele, não se alegrou, ele chorou. A Bíblia diz que ele disse: caiu os inimigos de Deus. Davi, ele não ficou alegre com a queda do inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, é contra a potestade principal, irmão. E quem anda nas minhas redes sociais sabe que a palavra que eu dou ali é a palavra para edificar. E essa é mais uma aqui para lhe abençoar, para dizer para você que Deus está no controle, irmão. E meu irmão, apenas entenda o momento certo de você chegar a tua vez para Deus te usar e o nome do Senhor ser glorificado. E aí eu encerro agora concluindo, dando nó para o inimigo desatar, fechando com chave de ouro. Provérbio, capítulo de número 24, voltando aqui para o mesmo capítulo de novo, ele pede para que nós, né, fique forte, fique valente, não retroceda, não desista, fique firme, porque essa tempestade ela vai passar. Isso é só apenas um preparar. Deus ele prepara nós para que lá na frente Deus ele venha nos usar para outros que estão caídos se levantar. Então não dê brecha ao inimigo, não faça com que Satanás veja as tuas fraquezas. Toma brecha, vigia, meu irmão e meu irmão, porque é o momento de nós estar firme como um soldado valente. Temos que estar firme e com a força de uma leoa parida. Você já viu como é que uma leoa, quando ela está parida, ela tem força, ela acha força, que é uma força descomunal. Você e eu, está na Bíblia, está no provérbio, que fala sobre a leoa, né? A força da leoa parida. Eu e você temos que ter essa força. Eu e você, irmão, tem que ter esta força, não perder essa força, e essa força é só Deus que dá. Então deixa Deus te usar, deixa Deus te preparar, se revista de todas as armaduras de Deus, meu irmão, porque não é fácil. O inimigo ele engole o crente quando está
e ali eu vou escolher os 300 que vai ganhar a guerra. E a glória não vai ser para vocês, não. A glória é minha, é a glória de Deus. Ele não dá a glória dele para ninguém. Glória a Deus. Prega na verdade, prega na unção, irmão, lá em casa, eu passo o dia na presença de Deus da minha casa. Não é fácil, irmão. Eu já venho para cá ruim preparado. Eu venho na presença, eu venho andando na presença de Deus. E Deus, ele nos dá força, sabedoria, ousadia, capacidade, discernimento, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Os frutos do Espírito Santo de Deus, ele se manifesta na vida daqueles que não brincam de evangelho, brincam de ser crente, irmão. Se a gente brincar de igreja, brincar de ser crente, o inimigo ele engole. Por isso que Salomão foi e disse essa palavra: não se mostre frouxo, fica valente, seja forte, fica na brecha, porque Deus ele vai te honrar aonde você estiver, aonde você pisar os pés naquela terra, meu irmão. Satanás, os demônios vai ter que te respeitar. Fica firme, porque não é fácil ser evangélico. Ser crente é fácil ser evangélico. Ser crente não é fácil, não. Ser crente tem que renunciar, tem que ter discernimento, tem que saber quando o inimigo está querendo agir para envergonhar você. Você tem que estar na brecha, tem que vigiar. Amém? Essa palavra é uma palavra, irmão, exortativa, porque eu estou pregando o que eu estou vivendo nesses últimos dias, eu estou vivendo isso. Por isso que eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Eu não posso, meu irmão, abaixar a espada dentro da minha casa. A casa tem que ser a extensão da nossa igreja, é a nossa casa, irmão. Temos que estar fazendo devocional todo dia, irmão, dentro da nossa casa. Hoje eu fiz um condomínio na minha casa, foi bênção. Quem anda lá, que segue lá as minhas duas plataformas na rede social, vê lá, irmão, que eu não brinco de ser crente, não, irmão. Não é fácil, não, a gente está na presença de Deus sem dinheiro, viu? Não é fácil, não. O inimigo, ele tenta querer envergonhar a gente nessa área, né? Ah, mas você está sem dinheiro, por que você está dando glória a Deus? A presença de Deus não é a maior fortuna do crente. Primeiro é a salvação, segundo é a presença de Deus, amém? E terceiro é a família no altar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quero fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar. Sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águia voarão, subirão para as alturas. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar.